E estava te esperando, moço, porque eu sei que o senhor tem muita coisa para falar hoje. O senhor vai falar de STF, vai falar de investigações, vai falar de relações internacionais. Tem uma grande amiga aqui que está assistindo, que é a Luísa. A Luísa, ela é internacionalista, foi aí uma grande colega de mestrado, tá? E ela é apaixonada aí pelo assunto, ela gosta de ouvir bastante. Então, você vai falar um pouco de política externa, essas coisas que eu sei que você gosta. E aí, só para a gente dar uma introdução, que é o que é bem simples do assunto econômico dessa semana, eu acho que vai ficar mais a seu critério aí, Gui, e a gente vai comentando as coisas. Uhum. Mas o que aconteceu, que é legal comentar para as pessoas entenderem, é um chamado, né, um período aí, uma característica, eu diria que é uma teoria que se chama deflação, né? Foi aí anunciado que nós tivemos, eu diria, a segunda menor taxa do IPCA ao longo da história. Então, a gente fechou o IPCA do mês de abril em menos 0,31, só perdendo para 1998, que é quando a gente fechou em menos 0,51. Então, antes de falar de números, porque o pessoal não gosta, vamos falar o que é o conceito de deflação. Se a gente pensa em inflação, né, inflação todo mundo já está acostumado, a gente já sofreu, chorou muito com isso na década de 80, que foi a hiperinflação. Então a gente sabe que a inflação nada mais é do que o aumento, né, generalizado do nível de preços, né, uma escalada aí muito grande do nível de preços. E se a gente pensa em deflação, é só a gente pensar ao contrário. É um aumento, uma redução generalizada desse nível de preços, que a gente usa aqui, usualmente, né, o nosso chamado IPCA, que é uma cesta de bens que a gente faz essa valorização. Aí a gente faz uma análise mês a mês, né, tem a apuração e depois a divulgação do índice, né, como que as pessoas estão assim, se relacionando, como que esses indicadores, essa cesta de bens, está se comportando ao longo do tempo, né? O que muito está se falando, e eu acredito que o Guilherme vai comentar um pouquinho disso também, tanto a FMI como o Banco Mundial, eles têm trazido aí algumas perspectivas um pouco tenebrosas, que a gente tem muito medo aí, mas infelizmente gostaria de trazer boas notícias, mas não são, de que a gente vai ter uma recessão a nível mundial, tá? Não vai ser só Brasil, ou Estados Unidos ou qualquer outro país, só subdesenvolvido ou desenvolvido, que vai nos levar ao patamar lá da década de 30, lá da grande recessão, né, pós-crash de 29. Então, muito tem se falado sobre isso, e o que tem acontecido no Brasil é justamente o quê? Um cenário acentuado dessa recessão, que a gente consegue observar justamente por esse movimento de deflação. O que acontece também, por que existiu essa deflação? O que está acontecendo? Foi muito puxada pela redução dos preços aí, dos combustíveis, né? Os combustíveis fecharam aí com os valores negativos, o barril fechou com casa de 2 dígitos aí negativo, então isso vai puxando a gente para um cenário recessivo, o que significa que as pessoas estão basicamente te pagando para você levar um determinado material, né, um determinado bem. Isso no caso do petróleo. Quando a gente fala do modo mais generalizado, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que os preços dos produtos e serviços, eles têm que abaixar muito o seu valor para as pessoas poderem levar. Né? É claro que vocês podem já se perguntar, poxa, mas não faz muito sentido quando eu olho para o feijão, o quilo tá R$ 11, eu mal consigo comprar meu pacotinho de feijão. Tá? O que isso está acontecendo? Existem os dois tipos de inflação, de demanda e de custos. Né? Demanda, a gente não está tendo consumo. Né? Então, o nosso problema da inflação, se a gente fosse fazer um diagnóstico, como médico lá analisando seu paciente, que a economia está do lado dos custos. Né? Então, eles vão ter que fazer um corte aí referente aos custos e muitas vezes a gente não tem o produto na prateleira. Então, escassez aumenta os preços e a gente não consegue comprar. Em contrapartida, a gente tem que falar um pouquinho disso. E eu fiz uma live extraordinária, se não me engano, na quarta-feira, falando um pouquinho do Banco Central. Explicando, né, quais são as funções do Banco Central. Depois vocês podem rever aí, mas depois, se precisar, a gente comenta. Que o Banco Central é muito importante nesse processo. E foi anunciado na ata do Copom que houve aí uma redução da taxa de juros, né? E o que isso vai afetar ainda mais esse cenário de deflação? Uma redução dos juros, né? Se a gente olha aí do lado nosso lado pessoa física, a gente fala, poxa, mas olha para o meu cartão de crédito, não abaixa os juros, né?
E quer dizer que eu abaixando os juros da economia, alguma hora vai melhorar para a gente? Não é bem assim que funciona. A gente tem os juros, vamos falar assim, para pessoa física e para pessoa jurídica. Para baixar os juros nossos, do nosso cartão de crédito, ia ter que fazer uma política lá com os bancos, falando, olha, vamos reduzir os juros para as pessoas, né, o repasse que a gente fala lá, o over, né? A gente vai ter que reduzir para poder ajudar as pessoas, né? E não é isso que está acontecendo. A gente está olhando para a economia como um todo, é um cenário internacional de redução da taxa de juros, e isso acontece motivado por um simples, ou eu diria não tão simples motivo, que é a dívida, nossa dívida interna. Né? A gente sabe que nós estamos num momento de se endividar, justamente para tentar estimular a economia, né, via o que os gastos governamentais, e o Banco Central vai ter que atuar nesse sentido, coordenando a política monetária com a política fiscal. Né? Eu cheguei a comentar um pouquinho na live passada, é claro que existem alguns argumentos que são temerários, que a gente tem que tomar muito cuidado, que não é confundir o monetário com o fiscal. As contas devem ser separadas, porque a gente quebra um movimento aí de ancoragem, né? Uma coisa que a gente conquistou com tanto custo, né? Que são sistemas de metas, ou seja, estipular uma meta para que a economia mantenha aí sua estabilidade, né? E é legal aqui, só para fechar, comparar, que a gente não está vivendo isso, eu não diria que é uma exclusividade desse período. O que está acontecendo, tanto com os juros, né, como eu comentei lá em 98, a gente já viveu por conta de 3 crises internacionais. A crise mexicana, russa, asiática. Eram as 3 crises que afetaram o Brasil, especialmente no câmbio. Então, quem estava lá controlando os botõezinhos do Banco Central era o Gustavo Franco, em 98, inclusive foi o que levou à demissão dele, do Banco Central, porque ele optou por não reduzir, né, por manter a paridade 1 para 1. O que era manter a paridade 1 para 1? $1 valia R$ 1, né? E isso, o que acontece? A gente começa a queimar as nossas reservas, né? Porque o Banco Central tem que emitir moeda. Tem que, na verdade, ele não só emitir moeda, né? Ele tem que colocar os dólares à disposição desses investidores, né? O apetite por dólar estava muito alto. E a gente começa a queimar a nossa reservinha para eventualmente pagar uma dívida externa, né? E o que é temerário hoje, se a gente olhar por esse sentido, é que a gente está com juros baixos, o que facilita o nosso endividamento interno. E, claro, não estou negando aqui que a gente não deva fazer isso. Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado que lá no futuro o que vai acontecer se a gente se endividar, né? Olhando aí pela perspectiva histórica, né? O endividamento facilita, né? Facilitado pela taxa de juros, lá no futuro o que vai acontecer? E a gente já viu, uma grande pancada na Selic. Então, quem está procurando aí investimentos, tá? Eu sei que é difícil a gente analisar isso, principalmente quem não é de economia, mas a tendência sempre é essa. Para a gente compensar essa emissão de moedas e o próprio financiamento do Banco Central, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai começar a comprar os próprios títulos da sua dívida. Ele vai ser o garantidor em última instância, tá? Então, por conta de movimentos internacionais, a gente não vai ter investidores lá de fora e o Banco Central vai arcar com essas dívidas. E aí o que acontece? Ele vai precisar depois repassar o valor, porque a dívida é um valor muito caro, né? A gente vai ter um valor muito caro e o título vira pó. Quando o juros está a zero, basicamente não está ganhando nada, o Banco Central só está arcando com zero. Lá no futuro, a gente tem que ganhar, tem que ter uma rentabilidade. O que o Banco Central faz? Aumenta os juros para poder ter rentabilidade desses títulos. Então, se hoje o juros está baixo, pela história, tá? A gente sabe que em algum momento, pós-pandemia, provavelmente vai ter um estouro aí da taxa Selic. E aí fica esse alerta, essa atenção. Tá? Eu sei que é difícil entender isso, mas eu queria só colocar aí na cabecinha de vocês, para vocês repensarem, tá? Deixar isso anotado aí no caderninho, que eu diria que é uma, não vou falar números, mas vou falar que é uma possível tendência, tá? É o que provavelmente vai acontecer. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Não estou falando que a gente tem que se endividar ou não tem que se endividar. A gente está analisando o que de fato está acontecendo na trajetória do Brasil. Então, acho importante trazer isso para vocês hoje, que foi um resuminho aí, bem resumido do que está acontecendo em termos econômicos. Claro que depois a gente abre para perguntas, mas acredito que o Guilherme tem muito mais para falar. Se o Guilherme também quiser comentar a respeito disso, à vontade.
mas ele tem muito mais aí para falar do que eu, tanto em termos do STF, que está pegando fogo, algumas investigações aí que podem levar para alguns rumos, né, Guilherme, diferentes aí para nossa República, né, República Brasilis, né, e, claro, os eventos internacionais, tá? Então, Guilherme, a palavra é toda sua, a gente vai comentando e vamos tirando as dúvidas aí. A gente está até brincando, né, Guilherme? Hoje tem umas concorrências aí fortes de live, né? Mas vai dar tudo certo. Faz parte, né? O Eduardo entrando aqui, o Eduardo sempre muito elogioso, olha lá, grande amigo. Enfim, bom, a gente tem muita coisa para falar, porque foi uma semana bem, na verdade, cheia, né? Foi uma semana difícil para falar, né? Resumir tantos acontecimentos, né? Foi uma semana com, digamos, acontecimentos graves, né? Acontecimentos graves e fortes, com repercussões que vão, né, continuar a acontecer provavelmente na próxima semana. Mas pegando um gancho no que você estava explicando, Nathalie, a gente pode começar a falar da semana a partir, né, da quinta-feira, né? A partir da quinta-feira sobre, né, aquela espécie de marcha, né, que o presidente Bolsonaro fez sobre o Supremo Tribunal Federal, junto com Paulo Guedes e um conjunto de empresários, né? E por que eu falei pegando o gancho, né, do que você falou? Porque justamente, né, você tocou no assunto importante, que foi a questão, né, da deflação, e a gente viu que os dados que foram, né, divulgados em relação, por exemplo, à queda do IPCA, né, do índice de preço do consumo, foi bem baixo, né? Foi muito baixo, e até a projeção para a inflação em 2020 ficou em praticamente hoje 2%, né? O que é muito abaixo da meta, né? Da meta que o governo trabalha, que é uma meta de 4%. Fora isso, né, a gente teve alguns dados muito interessantes que foram, digamos assim, bem representativos em relação ao que está acontecendo com a economia, por causa desse choque evidente de demanda e por causa justamente, né, do choque que é derivado da própria pandemia. Eu separei até aqui alguns dados sobre isso para puxar logo, né, o assunto da marcha sobre o STF, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro fez com um conjunto de empresários, né? E antes de entrar nesse ponto, você falou da queda dos combustíveis, do preço dos combustíveis. A gente teve uma queda bem grande, né? 9,59%, foi uma queda muito grande. E eu selecionei aqui principalmente uns dados sobre a produção de automóveis aqui no Brasil, né? A gente teve na indústria automobilística uma queda bem, assim, mas bem assustadora, digamos, né? Foi uma queda de 99,3% no mês de abril na produção de automóveis em comparação com abril do ano passado. E se a gente pegar março do ano passado, a queda foi de 99%. Então, de março para abril piorou praticamente, né? Piorou aí, se manteve não tão estável assim, a gente teve uma piora considerável e uma piora absurdamente profunda em relação ao ano passado. E se a gente pegar as unidades de automóveis que foram produzidas aqui no Brasil em abril, a gente teve, segundo dados da Anfavea, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis, a gente teve apenas 1,8 mil automóveis produzidos, ou seja, praticamente quase 2 mil automóveis. Só para as pessoas, né, que estão assistindo terem noção, esse dado de 1,8 mil unidades produzidas, ele é, na verdade, o menor resultado desde a série histórica, ou seja, desde que começou a se contar em 1957. Ou seja, é uma crise enorme na indústria, é uma crise enorme na economia. Fora isso, né, a gente teve os dados em relação a fechamento de lojas, né, por conta do fechamento de lojas que vendem produtos não essenciais, né? A gente tem praticamente na indústria um excedente, né, de estoque de 24,9% e, né, nas empresas varejistas praticamente de 20%, o que é óbvio, né, concorre para essa ideia de um choque de demanda, né, queda de preços, etc. Então, veja,
Por que eu fiz questão de trazer tudo isso? Porque a gente teve, né, na quinta-feira, né, um movimento muito estranho, muito esquisito do presidente Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, cheio de simbolismos, né? Tem muita coisa para se falar desse dia, cheio de simbolismos. Mas uma coisa que chama atenção, e aí faz a ligação com esses dados e com o que você estava falando, é que ele levou justamente, né, esse grupo de empresários, aliás, né, o presidente da Anfavea estava lá junto, né, foi junto, para ali ter uma audiência com, né, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que eles pudessem ali, né, ajudar a narrativa do presidente em relação, né, à necessidade de se, né, flexibilizar o isolamento por causa de uma sangria muito grande da indústria. Né? E percebe todos esses elementos de choque de demanda, deflação, etc., uma queda abrupta dessa, desculpa, não é com a flexibilização do isolamento que as pessoas vão sair e começar a comprar carros. Entender isso. E o mais grave, não conseguiu entender que a flexibilização do isolamento vai prejudicar a economia a longo prazo, porque é óbvio, né, vai matar gente e não resolve os problemas. Não vai resolver essa queda aqui na produção de automóveis, não vai, porque simplesmente a gente tem aqui uma série de fatores como, né, as pessoas não vão sair amanhã, vão você flexibilizando, né, ou seja, acabando com o isolamento, ninguém vai sair semana que vem aqui correr para, né, as concessionárias e comprar carro. Não vai. O consumo caiu, renda caiu, né, ou seja, a gente tem uma perspectiva de desemprego muito grave aí pela frente. Então, não é isso que resolve, muito pelo contrário. Então, aonde eu queria chegar? Que justamente esses empresários, uma de duas, ou eles foram pegos realmente de surpresa pelo presidente Bolsonaro nessa marcha junto ao STF, ou eles também fazem parte de uma massa muito desinformada em relação ao que está acontecendo com a economia brasileira, o que nos assusta mais ainda. O que nos assusta mais ainda porque são, né, representantes dos sindicatos, né, dos sindicatos patronais, dos sindicatos, né, de empresários, etc., ou seja, representantes destas, né, agremiações que têm, né, a voz em relação aos setores, cometendo um ato de tamanho equívoco em relação à própria, né, à própria noção do contexto econômico. Ou seja, não é por aí, não é a flexibilização que vai fazer o quê? Que vai fazer com que a economia retome, que vai fazer com que estes dados, que são gravíssimos, sim, são gravíssimos, é verdade, que eles sejam resolvidos. Não é por aí. Então, assim, esse é o primeiro ponto em relação ao que aconteceu na quinta-feira. Né? Causa uma estranheza enorme, uma preocupação enorme essa classe de industriais, empresários, irem junto ao ministro do STF, seguindo ali o presidente Bolsonaro, pedindo isso. Realmente, pedindo, não faz sentido. Não faz o menor sentido. E o mais interessante é que o Henrique Meirelles, que foi também já candidato à presidência, né, foi presidente do Banco Central, ele mesmo falou, né, ele está no gabinete de crise aqui de São Paulo, e ele falou, olha, não são as consequências, né, ou seja, não são as ações que a gente toma para o isolamento que vão afetar a economia. Henrique Meirelles falou isso, né, ou seja, ele está reforçando o argumento de que não é porque a gente vai ficar em casa, né, que vai piorar de vez a economia, e nem muito menos se a gente retomar agora, que a economia vai voltar, vai dar um salto aí de melhoria, né? Estava comentando dos juros, você comentou dos carros, né? Ninguém vai comprar um carro da noite para o dia, você não tem renda, você não tem como arcar com juros de longo prazo. Porque eu estou falando, juros vão aumentar. No futuro, um financiamento com juros altos, ninguém vai aguentar. Índice, além de desemprego, de endividamento vai ser gigantesco. E endividamento pessoa física, tá? A gente está nem tratando de CNPJs, que nessa própria reportagem aí do STF, ou não sei se foi o Bolsonaro, né, com essa denominação, falou das mortes dos CNPJs, né? Se a gente tem 10 mil mortes hoje, como a gente teve no Brasil, né, já passou até de 10 mil, a gente está com 10.100, se não me engano, um número gigantesco aí. Ele quis dizer que são 10.100, usando as pessoas, né, nós, 10.100 CNPJs que morreram, e não é isso. Não é assim que a gente faz esse tipo de apuração, é primeiro a vida, a capacidade produtiva, para depois analisar o que de fato está acontecendo com a indústria. Né? São Paulo ainda publicou aí, só para você dar continuidade, Guilherme, mas São Paulo publicou que até o final de junho
Em São Paulo, não estamos tratando de Brasil, serão 10 mil mortes pelo corona. Pois é, então, assim, é uma cegueira muito grande, porque assusta em relação ao aspecto político, eu já vou falar, mas em relação ao aspecto econômico também assusta. Também Sim, assusta você muito. ter esse tipo de, digamos, de pedido em conjunto por todo esse grupo, que parece que não entendeu o contexto, parece que não entendeu o contexto, e que deveria, inclusive, estar exigindo do presidente outras medidas. Outras medidas. Claro, aí alguém aqui pode me falar, não, mas espera aí, alguns ali depois gravaram vídeos dizendo que eles não sabiam que eles iam, né, ser conduzidos junto ao presidente, ao STF, para falar com o ministro Dias Toffoli. Tá, tudo bem, isso é verdade, mas por que foram? Poderiam ter não ido ali no meio do caminho, né? Poderiam não ter ido ali no meio do caminho. Então, nesse sentido, houve uma certa conivência com a narrativa do presidente Bolsonaro, porque se realmente ali, né, alguns ali preocupados gravando vídeo depois, falando, não, a gente não sabia, né, não era isso, etc., com a repercussão negativa, eles poderiam ter simplesmente, ao perceber, né, ter ali parado e não ido com ele até o Supremo Tribunal Federal. Então assusta demais essa perspectiva, porque parece que até, né, o empresariado, né, a classe industrial, etc., não percebeu muito bem qual é o contexto. Está sofrendo? É verdade, a economia inteira está sofrendo, todos nós ali fora, né, né, o terrível uso de metáforas ali entre CPF, CNPJ, UTI, leitos, morte, né, ou seja, assim, um show de horror, né, em relação à utilização das metáforas com a questão da saúde, né, envolvendo essa dicotomia que se criou no Brasil entre saúde e economia, entre vida e economia, né, então, um show de horror aquilo. Mas, mesmo diante disso, parece que não se entende o que se deve exigir do governo federal. E aí, Nathalie, eu até acho que seria até interessante você falar sobre isso, né, antes da gente avançar, porque me parece que há uma predominância muito grande digamos, de uma certa tendência ideológica do ministro Paulo Guedes em não querer tomar qualquer medida que faça o Estado se endividar. Ou seja, parece que nesse afã do ministro Paulo Guedes em cortar gasto, controlar a responsabilidade, como se a gente estivesse numa situação de normalidade no mundo, parece que isso supera, né, o entendimento do contexto e o que o resto do mundo está fazendo. E o que o resto do mundo está fazendo para tentar auxiliar as suas economias. Ou seja, parece que o Paulo Guedes está dentro de uma bolha ideológica dele, né, numa perspectiva bastante assim liberal, num contexto que não se insere isso porque você está no contexto pandêmico. Ou seja, não é um contexto normal, né, para você discutir, né, perspectivas econômicas, mas é um contexto de emergência. É um contexto de emergência. Então, me parece que muito há aí essa orientação do ministro Paulo Guedes, que influencia o presidente Bolsonaro, né, porque, para mim, acho que o presidente Bolsonaro nunca deve ter aberto o livro de economia na vida, duvido se ele já abriu alguma vez. Então, assim, creio que ele realmente, quando ele fala assim, o homem da economia é o Paulo Guedes, acho que ele está sendo sincero aí, porque realmente, se perguntar para o Bolsonaro, o que é deflação? Gente, duvido que ele saiba. Eu duvido realmente que ele saiba. Eu faria o seguinte, tá? Pode ser uma visão, uma leitura que eu estou fazendo do problema, né? Eu acho o Paulo Guedes, nesse momento, totalmente perdido, totalmente alheio, né, à situação, tá? Eu entendo, eu acredito que é um jogo, tá, que ele está jogando aí muito perigoso com o próprio Bolsonaro, porque existia a possibilidade do Paulo Guedes cair, né? Isso foi aí aventado por muitas pessoas por conta desse distanciamento, né, entre o ministro Paulo Guedes e o presidente. E o jogo que eu estou chamando aqui de perigoso é o seguinte: Bolsonaro está falando, o homem da economia é Paulo Guedes, né? O que vai acontecer? Vai estourar a economia, vai chegar num momento que vai ter uma tremenda recessão gigante, né? Com números piores do que a gente está tendo. E qual que vai ser o argumento, né? Vai sair nos jornais. Bolsonaro foi o culpado por destroçar a economia. Foi no governo Bolsonaro que acabou a economia do país. Claro que eu estou usando aqui manchete sensacionalista, tá? Não é de fato assim que vai ser tratado,
Mas é importante lembrar que quando sair esse tipo de notícia, por isso que eu falo do jogo perigoso, o que o Bolsonaro vai falar? Ah, o homem da economia era quem? Paulo Guedes. Então ele tira a culpa, o peso de trás das costas do Bolsonaro e joga no Paulo Guedes, que está perdido sem nenhum tipo de orientação. Se a gente olha para a composição do Ministério da Economia, tá? Eu diria aí, eu não sei pronunciar o nome do ministro, o sobrenome que é um sobrenome complicado ali que ele tem, mas existe só um único economista, tá? Nem sei falar se ele é de fato economista, que está olhando para o que a gente chama de contas públicas. Tá? Então, a gente tem, no Brasil, tá? Principalmente na GV, a gente tem dois especialistas em contas públicas geniais. Você tem o Ciro Biderman e o Paulo Avart. Os dois são referências aí para a gente analisar. Tá? Quando você abre um livro de economia do setor público, que eles mostram, basicamente assim, olha, numa situação que a gente fala aí de pandemia ou numa situação adversa de recessão, é política anticíclica. E ponto final. Tá? E assim, independente da sua orientação, liberal ou não, direita ou esquerda, o que tem que ficar claro, e que aí começa a assustar quando a gente olha para movimento de rua, onde enfermeiro protestando contra as mortes, né, ali na esplanada, são agredidos por diversas ofensas verbais, você começa a ficar um pouco preocupado, porque você está tirando o peso das vidas, né, e colocando em economia, colocando em qualquer outra coisa que a gente sabe que não vai ser revisto, né? Então eu acho que é uma tentativa, é uma situação onde você vê o ministro da Economia perdido, ele estava gerenciando o país, eu sempre costumo falar isso, como se fosse o grande BTG, que é o nosso grande fundo aí de investimento, tá? E não que isso seja ruim, eu acho que era uma perspectiva super arrojada, uma perspectiva diferente para o país, que a gente nunca tentou, eu acho que alternativas são importantes. Só que ele se viu numa situação onde tudo que ele armou ali, toda a construção que ele fez em torno do investimento, em torno das reformas previdenciária, trabalhista, tributária, quebrou. Então você frustrou todas as expectativas, tá? Então você vê aí um Bradesco, economista do Bradesco já falando, olha, Copom cortou a taxa de juros, né, de 3,75 para 3. Não, gente, é 2 para baixo. Tá? Então, todos os índices, né, que a gente olha aí para o avião, né, eu costumo fazer analogia com o avião, todos os índices, todos os nossos mecanismos ali, o que a gente pode apertar de botão, tá fora de parâmetro, né, a gente está caindo ali, não tem como puxar, né, não é o volante, né, a manete, enfim, né, o que a gente controla ali do avião, para ele voltar a decolar, tá? Calma, a gente tem que primeiro estabilizar, deixa ele planar, depois a gente pensa em retomar. Então, acho que isso é importante, essa leitura que eu tenho feito. Acredito que é um jogo muito mais político e mais. Paulo Guedes, ele não tem a leitura política. Ele não é um político. Ele não está olhando para o lado político. É isso que eu quero dizer. A minha interpretação é essa. Ele não consegue jogar o jogo político. E a gente sabe, foi para Brasília, qualquer ministério que seja, você vai ter que começar a jogar o jogo político, senão você está fora. A verdade é essa. Eu faço essa leitura, não sei se é a mesma aqui, mas... Não, Não, e Nathalie, se a gente pensar também, imagine, né? A gente percebe que qualquer ministro que se coloque um pouco contra a narrativa do presidente ou se destaque em relação ao presidente, o presidente tem, né, o seu ciúme pessoal, né, o seu problema psicológico em relação, né, à vaidade, e ao mesmo tempo, né, não admitir qualquer forma, né, digamos, de pensamento fora da narrativa dele. Então, é claro, como você bem falou, o Paulo Guedes ele acaba se alinhando ao que o presidente quer, ao que o presidente deseja, e ao mesmo tempo ele continua também preso a uma perspectiva, né, digamos, de uma visão de mundo que poderia até ser, né, aceitável se a gente não tivesse no contexto de uma pandemia. Ou seja, se você não tivesse no contexto de uma pandemia, onde o que você tem que fazer é simplesmente conter danos. E a gente tem que conter os danos e preservar vidas. Preservar as vidas
para que a gente possa depois retomar. Ou seja, o que o mundo inteiro faz, o que o mundo inteiro está falando, e você deve acompanhar isso muito melhor que eu, o que os economistas brasileiros em massa têm falado. A gente pode citar vários aqui, desde Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Luiz Carlos Bessa Pereira, José Oreiro, vários economistas aqui vêm falando, contrariamente ao que o Paulo Guedes faz. E contrariamente ao que o Paulo Guedes tem justamente defendido. E tem o outro lado da vaidade do poder também, que a gente não pode deixar de lado, né? Deve ser muito, digamos assim, satisfatório em termos de ego, quando o presidente da República vira e fala, esse é o homem da economia, esse é o homem que decide, né? O Paulo Guedes deve ficar ali, né, com o coração batendo mais forte. Então, tem isso também, né? Ou seja, ele tem que escolher ali, eu faço o que tem que ser feito e deixo de ser ministro, provavelmente vou deixar de ser ministro porque vou ser fritado, vou ser demitido, etc., ou continuo nessa toada aqui, continuo fazendo isso, que é completamente equivocado, mas me mantenho como ministro. É complicado, é complicado. O ego de economista é difícil de lidar. É um dos egos mais difíceis que a gente tem de lidar, né? A gente fala por experiência própria, né? E o que eu acho temerário, falando da figura do Guedes, é que ele saiu de um BTG, que, né, foi um dos maiores bancos de investimento que a gente tem, para, basicamente, se ele conseguir retornar ao mercado financeiro, ele vai ser um mero estagiário, se contratarem. Tá? Então, eu acho assim, ele teve aí uma grande queima, não é só política, tá? Eu diria que é para a própria carreira dele. Né? Eu na situação dele, tá? Mas assim, totalmente ponto de vista pessoal. Eu já teria saído há muito tempo do Ministério da Economia. Por mais lindo que seja, né, eu estar nesse cargo. Por mais que, né, acho que o grande sonho dos economistas é ou você ser ministro da Economia, né, ou ministro da Fazenda, né, ou você tá a cargo da presidência do Banco Central. Né? Então, eu imagino o quanto dói, mas ele está numa situação extremamente complicada, até em termos de carreira mesmo. A história sempre cobra seu preço, né? A gente pode lembrar da ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, né? A ex-ministra Zélia Cardoso, ela teve que ir embora, inclusive, do Brasil, porque simplesmente ela corria o risco de ser linchada. Isso é literalmente, isso é verdade. Quem viveu essa época se lembra disso. Ela corria o risco de ser linchada na rua. Ela foi embora com toda a família dela para os Estados Unidos e foi morar nos Estados Unidos depois, justamente, né, do fracasso que foi, né, a sua gestão na época do governo Fernando Collor. Né? Então, assim, a história ela também está lá para frente esperando, né, as suas consequências. Mas, de qualquer forma, né, voltando ao simbolismo dessa marcha sobre o STF, talvez tenha sido realmente assim o ponto mais forte politicamente da semana, que teve na terça-feira o depoimento do Sérgio Moro, né, publicado, também a gente comenta já logo mais, e a gente teve depois o fechamento no mesmo dia, na quinta-feira, né, com a entrevista da Regina Duarte. Mas essa marcha sobre o STF foi muito grave. Foi muito grave porque o simbolismo dela em relação a um presidente da República, né, ir sem justamente ter previamente qualquer tipo, né, de encontro ali demarcado legalmente, ou que seguisse uma liturgia ali já natural, não, ter simplesmente ligado para o presidente ministro Dias Toffoli e ali simplesmente, né, determinado que ele iria em conjunto, sendo filmado, né, como se estivesse realmente marchando ali como um soldado junto ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, por exemplo, né, as redes sociais bolsonaristas estão usando isso, né, à torto e direito, de uma forma de mostrar, né, o grande presidente Bolsonaro caminhando para calar a boca do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi um ato simbólico muito forte, um ato simbólico muito grave, antidemocrático, um ato simbólico antidemocrático, sim, porque não há nenhuma, né, digamos, prévia, legal, ou mesmo, né, digamos, tradição dessa visita que justificasse o ato ali cometido, né, com um grupo de pessoas marchando junto ao Supremo Tribunal Federal e deixando, inclusive, o ministro Dias Toffoli numa situação extremamente desconfortável, extremamente ali, né, constrangida, né? Ou seja, ele estava visivelmente constrangido e ele sequer sabia que estava sendo transmitido, né? Depois ele ficou sabendo, que causou um grande mal-estar junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa marcha foi muito complicada. Foi muito complicada porque ela demonstra nesse simbolismo, né, primeiro, claro, insensatez, a gente poderia falar uma marcha da insensatez,
o que a gente já comentou em relação à própria, né, à própria perspectiva econômica, ou seja, uma miopia em relação a essa classe, né, de empresários e de industriais que, né, foram ali tratados como o PIB brasileiro, mas não representavam mais de 50% do PIB brasileiro, e, ao mesmo tempo, né, um constrangimento muito grande institucional entre o poder executivo e o poder judiciário, que tem sido escolhido pelos, né, digamos, fanáticos seguidores do presidente Bolsonaro como o grande vilão do momento, né? Ou seja, o Congresso, eles deram uma arrefecida em relação ao Congresso, óbvio, principalmente por causa do alinhamento ao centrão, né, do alinhamento aos partidos do centro, para ele tentar segurar qualquer impeachment, qualquer processo de impeachment, e escolheram agora o Supremo Tribunal Federal como o grande vilão, né? Então, nesse sentido, foi um dia realmente lamentável, um dia assustador, de se ver um presidente da República fazendo um tipo de ato desse, né? E até é interessante se anotar que a própria postura do presidente, né, enquanto o ministro Dias Toffoli falava, o presidente nem olhava para o ministro Dias Toffoli, simplesmente ficava com aquela cara fechada dele, como se estivesse ali realmente mostrando, olha, a culpa do que está acontecendo é sua também, Supremo Tribunal Federal. Aliás, inclusive, ele falou isso expressamente, né, que a culpa é de vocês também. Não, a culpa não é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não decide, né, política econômica, o Supremo Tribunal Federal não decide qualquer pacote econômico, o Supremo Tribunal Federal não tem essa competência. Então não tem que se falar que ali é uma culpa dele. É claro que ele estava falando, a culpa é porque vocês não liberam o isolamento, porque vocês não liberam o distanciamento. E aí vem a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é toda aquela metáfora de morte de CNPJ, indústria na UTI, quando você tem um recorde de mortes no Brasil. Um recorde de mortes no Brasil com subnotificação. Com subnotificação. Ou seja, uma empatia nula do presidente da República, uma preocupação nula do presidente da República com simplesmente, né, a população, ou seja, nenhum recado do presidente da República de lamento a morte das pessoas, queria passar aqui minhas condolências às famílias, etc. Nenhum recado desse. Tão somente o quê? Tão somente ele insistindo de que ele não vai ser o único responsável pela crise econômica e tentando levar toda, né, a classe ali de empresários que também digamos, numa atuação lamentável, né, digna de filme B, de um filme muito ruim de ser visto, ali sendo, né, digamos, coniventes e ainda demonstrando total falta de empatia, porque se o presidente também teve falta de empatia, aqueles empresários e aqueles representantes das indústrias brasileiras também tiveram, ao ter a coragem de conseguir falar em morte de CNPJ num dia de recorde de mortes no Brasil. Então foi realmente assim, na quinta-feira, essa marcha sobre o STF foi realmente preocupante, né? Preocupante porque ela deixa cada vez mais claro o que é o presidente Bolsonaro, o que é o seu governo, o que é efetivamente uma narrativa que ele não muda e que, pior, tem apoio de uma grande parte do empresariado brasileiro ainda, que pensa assim, que pensa dessa forma, que pensa justamente o quê? Gente, manda as pessoas para a rua, vamos fazer essa imunização de gado, de rebanho, vamos embora porque a gente precisa abrir, a economia precisa girar. Só que a economia vai girar moendo quem? Serão eles que vão ser moídos. E mais do que isso, burrice, porque abrindo a economia assim, não vai fazer girar. Isso que mais impressiona, foi um show de horror essa quinta-feira. E o mais legal, que eu ia falar assim, e abre aspas, né? Não preciso nem falar quem é, eu prefiro até nem me manifestar com relação a isso, abre aspas, mas são os 11 filhos da puta lá do STF, fecha aspas. Foi dita essa frase. Foi dita essa frase na suposta reunião, né? Que foi, né? Agora o vídeo foi oferecido, né? O vídeo foi, né, levado já ao inquérito e que a gente vai ter repercussões nessa semana que virá, muito provavelmente, né? Uma reunião que parece que, na verdade, confirma o que a gente já sabe, né? Da ingerência do presidente da República na Polícia Federal e demonstra um pouco o modus
né, o modus operandi, ou seja, a forma com que o governo conversa com seus ministros, a forma com que o governo governa, na verdade, ou seja, né, aí a gente pode ver que deve ser ali uma qualidade enorme, né, nos debates, etc. É assustador quando você realmente tem a perspectiva de enxergar um ministro da Educação se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal como 11 filhos da puta, ou seja, desculpa, né, até repetir a expressão, a gente fica até constrangido de ouvi-la aqui, né, mas é realmente se acostumar com a mediocridade, se acostumar com o baixo nível de um governo, se acostumar com uma falta realmente assim de qualidade que é impressionante, que é impressionante. E que, claro, né, aí no final do dia foi brindada com a entrevista da Regina Duarte. E se você me permite, Nathalie, não sei se você quer comentar alguma coisa, eu já emendo aqui. Fica à vontade, porque o que eu ia falar, eu queria ver, né, esses vídeos, né, eu acho interessante, da Regina eu acabei recebendo, e é assustador, né, você vai comentar agora, né, você vai somando as coisas, você fica perdido, né, você não sabe se você ri de desespero, né, ou se você chora pela situação que a gente está caminhando, né? Você fica assim, não é possível. Eu costumo brincar, às vezes eu solto alguma notícia, às vezes no Stories ou às vezes no Facebook, eu coloco assim, e mais uma que não é fake news, porque parece fake news, né? Parece que é brincadeira, né? É brincadeira. E Gui, só antes de você comentar da Regina, só para deixar claro, tá? O Éden até tá conversando aqui comigo no chat. Eu já fiz curso de teatro, eu gosto muito da parte artística, eu acho que arte é muito importante, principalmente em tempos de pandemia, tá? Não é que a gente vai gastar 1 milhão para ser destinado para fazer shows na janela, a gente sabe, teve o show, aquela super live com uns, né, cantores super famosos que foi a custo zero, todo mundo assistiu. A gente sabe que não precisa de um recurso para isso, mas a grande insensibilidade, e nem sei se existe a palavra insensibilidade, né, das pessoas, é que você não destina, né, o recurso para uma arte, eu digo assim, incentiva as pessoas que não têm acesso à arte. Tá? Então, eu vejo muito por essa perspectiva. Tá? Eu acho que isso que é a tristeza, né? Então, a gente sabe aí que desestimular a arte, educação, né? A arte em termos de cultura geral, educação você torna a pessoa, né? Desculpa a expressão, mas torna a pessoa mais burra. Você perde o cultural, o seu intelecto, né? Você tira isso de você. E é triste, porque tem muita gente que nem acesso tem. Né? E acho que essa que era a grande reivindicação, mas deixa aí para você comentar. Que você tem mais garra aí para comentar, Guilherme. Pode mandar. Não, imagina. Mas mas com certeza, Nathalie, porque justamente cultura, acho que falar que a cultura é importante é até falar o óbvio, né? É lógico que a cultura é importante, isso não, acho que nem cabe a gente discutir aqui, que é o óbvio isso, mas parece que a gente está vivendo tempos em que o óbvio realmente precisa ser reafirmado, infelizmente. Mas o que mais me deixou assustado na entrevista da Regina Duarte não foi, claro, sinceramente foi até uma entrevista constrangedora, você fica até constrangido com aquele constrangimento alheio, falando assim, para que você tá sendo patética. Mas Okay. o que causa assim, um certo choque é o fato dela não ter a menor noção do cargo dela. Ela não tem a menor noção do que é ser secretário de Estado, do que é falar em nome do Estado, né? Ou seja, ela ali, ela não sabia nem como ela estava falando, né? Ou seja, a Regina Duarte, ela demonstrou na entrevista dela que ela não tem a menor noção do que é ser secretário de Estado, que ela não sabe o que é justamente o cargo dela, que ela não entende absolutamente nada de gestão, que é uma pessoa completamente despreparada para ser secretária da Cultura. Não quer dizer que ser um artista, né, vai te dar gabarito para ser um secretário de Estado. Assim como um secretário de Estado pode dar, né, um péssimo artista ou até um grande artista, né, não vai dar necessariamente ali, né, não é uma via necessária ali de mão dupla. Ou seja, isso que deixa a gente mais preocupado, porque efetivamente ela não tem a menor noção do que ela está fazendo lá. Então nós não temos secretário de Cultura. Nós não temos. E é claro que também a narrativa dela, que foi chocante, né, em relação
a ela, né, minimizar a ditadura, se alinha muito com, no fundo, né, todos os discursos chocantes do ministro da Educação, Weintraub, e com o ministro, né, das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Então, no fundo, a Regina Duarte, para quem achava que ela poderia ser demitida agora, muito provavelmente ela não será, porque ela deve ter tocado o coração do presidente Bolsonaro, pelo fato de que agora ela entrou dentro do time, né, do grupo de ministros e secretários ideológicos, ou seja, aqueles que falam as bobagens que o presidente adora e que, no fundo, ele quer que fale. Então, essa entrevista, o mais chocante, essa entrevista, além de ter demonstrado o total despreparo dela, fez com que ela ganhasse pontos com o presidente e a garantisse no cargo. Ou seja, é muito difícil a Regina Duarte agora ser demitida pelo Bolsonaro, porque ela simplesmente falou e fez aquilo que ele gosta de ouvir. Elogio à ditadura, minimizar tortura e assim por diante. Ou seja, foi ali realmente, né, muito, muito triste ter visto isso, porque no fundo nos dá todas estas conclusões, que não podem passar batidas aqui, despercebidas, não. Ou seja, no fundo a Regina Duarte ganhou força no governo. Ela ganhou força no governo com essa entrevista que, para todas as pessoas com o mínimo de bom senso, foi patética. Foi patética e, ao mesmo tempo, extremamente, né, violenta, porque você minimizar a tortura, você minimizar a ditadura, infelizmente, uma violência, dar continuidade àquela violência que a gente tem uma dificuldade hoje muito grande, né, de trazer aqui à tona e trabalhar no Brasil de uma forma, né, mais adequada, como outros países trabalharam, como a Argentina, em relação aos seus períodos ditatoriais, como a Argentina, como o Uruguai. Infelizmente, é muito preocupante. E fora isso, além dessa entrevista da Regina, Nathalie, eu queria só também comentar uma coisa, que a gente no sábado passado falou que muito provavelmente nós chegaríamos, né, nessa semana que passou, nessa marca horrível de quase 1.000 mortes por dia, né? E chegamos, né? E é muito importante que as pessoas entendam que esta marca é em relação a pessoas que se contaminaram a uma média de 1,5 2 semanas atrás. Então, a gente tem que entender que a gente já, e aí até emprestando um linguajar um pouco da economia, a gente já contratou os próximos mortos. Porque os próximos mortos, ou seja, nas semanas que se seguirão agora em maio, nós teremos, né, infelizmente, as mortes das pessoas que se contaminaram há 2 e 1,5 semanas atrás. Ou seja, nós não temos uma perspectiva de melhora nas próximas semanas, nós temos uma perspectiva de piora. Eu quero e desejo estar errado, mas muito provável que a gente tenha aqui, né, a possibilidade de 1.500 mortes por dia. Sim. Nas próximas semanas, 1.500 mortes por dia. Então, a projeção. Isso é uma coisa. Exatamente, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar de uma forma, e aí voltando um pouco para a economia, que, primeiro, falar em flexibilização do isolamento, distanciamento, é uma loucura, e economicamente é uma tragédia, e aí quero puxar para o gancho da política externa. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar as fronteiras dos estados aqui, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro está começando a entrar em colapso, então a gente vai fechar a fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro para simplesmente não ter a contaminação aqui entre as regiões. A gente tem projeções de que justamente nas próximas semanas, praticamente cada cidade do interior de São Paulo terá algum caso, alguma vítima. E aí vem a parte internacional. O mundo está já preocupado com o Brasil. Hoje nós tivemos, inclusive, né, a ligação do Papa Francisco aqui para o Dom Odilo Scherer, muito preocupado com São Paulo. Nós tivemos a manifestação do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, preocupado e com total razão em relação ao Brasil, sendo que a Argentina tem um número muito inferior de mortes, que o Brasil muito inferior, mesmo, pode me falar, mas a comparação da população argentina com o Brasil, né, não dá para comparar, uma população bem menor, mas se você fizer a proporcionalidade, é um número muito menor, e a Argentina fez o distanciamento de uma forma muito mais adequada do que a gente. E aí vem esse ponto. O que vai acontecer com o Brasil? A gente vai ficar isolado nas fronteiras? Ou seja, a Argentina vai fechar a fronteira com a gente, o Paraguai vai fechar. O Paraguai está falando em fechar a fronteira com o Brasil. O Paraguai. Ou seja, nós estamos conseguindo nos tornar tão párias no mundo,
por conta do governo atual, que o Paraguai tem falado em fechar a fronteira com o Brasil. Ou seja, Paraguai, Argentina, Uruguai. E aí a gente vai exportar para quem? E vai exportar como? E vai exportar qual setor? E os voos? Daqui a pouco a gente vai ter voos proibidos para o Brasil. Estados Unidos daqui a pouco tem uma perspectiva de proibir voo para o Brasil. E aí? Como é que a gente vai fazer? É uma estupidez, assim, desproporcional o que está acontecendo e a essa orientação do governo. E nessa semana, a gente teve um passo muito importante de conscientização, que foi uma carta aberta, que foi publicada no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, em relação, né, à política externa brasileira, que não existe. Não existe. A política externa brasileira é uma tragédia, é uma vergonha. Né? Ou seja, o ex-ministro Celso Laffer, o ex-ministro Celso Amorim, Rubens Recupero, Fernando Henrique Cardoso, todos eles assinando uma carta, demonstrando uma convergência em relação, né, figuras importantes da nossa política externa, uma convergência de que não existe política externa no Brasil. Não existe. O que existe é uma loucura que vem sendo comandada por um ministro ideológico, Ernesto Araújo, que faz parte desse timinho que agora a Regina Duarte, né, ingressou, que é o time ideológico, né, e que simplesmente tem nos tornado pária no mundo. Né? E nesse sentido, isso vai fazer com que a economia sofra. Ou seja, tudo que a gente está fazendo, tudo que o governo está fazendo, caminha para um aprofundamento da crise econômica. Um aprofundamento da crise econômica e uma tragédia humanitária sem precedentes aqui no Brasil. Até porque a gente teve agora a super safra, se não me engano, de soja, né? Vão vir algumas outras safras, tá? Não sei de cor, isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de decorar safra entre safra, mas dá para dar uma olhadinha depois. E qual que era o estímulo que a gente teria aí, uma possível saída, né? Você continuar com as exportações. É claro que tem muitos países que já estão evitando qualquer material externo, né? Então você tem, inclusive, Reino Unido já propondo uma quarentena para quem entrar no país, tem que ficar 14 dias lá, né, numa quarentena para depois entrar no país. Os Estados Unidos já sinalizou que vai fechar, possivelmente vai fechar os voos, né, com o Brasil, você bem comentou, Guilherme, principalmente quem vem da Flórida, né, que seria, vamos falar assim, onde os brasileiros mais estão alojados ali, Orlando, né, Flórida no geral. Então, é complicado, porque em termos de exportação, a gente sabe que o Brasil é um grande agroexportador, né, continua sendo, é um agregado, né, o que a gente recebe, né, de recurso agregado aí é muito menor do que se a gente exportasse componente eletrônico, sempre gosto de falar isso, né, para deixar bem claro, e é assustador porque, assim, a base da economia brasileira também está sendo jogada para o ar, e que não deveria, né, a gente deveria justamente explorar. Eu diria até principalmente em relação com a China, né? A China é um grande comprador nosso de commodities, e explorar essa relação, tenta fazer uma troca, a gente precisa tanto de equipamento médico, e eles têm lá. É claro que, dadas as devidas proporções, Estados Unidos importou, vai ter uma escassez até se produzir, mas a gente poderia fazer essa troca, a gente precisa de equipamentos, eles precisam de commodities, né? Eles estão voltando às atividades normais, as pessoas vão voltar a consumir, aos pouquinhos, mas vão. Né? Ninguém aqui deixa de comer, né? Isso que é importante a gente dizer, né? Deixar isso claro. E eu queria comentar aqui, que eu achei interessantíssimo, foi uma provocação da China com os Estados Unidos sobre a pandemia, né? Eles estavam... os Estados Unidos, até a Europa, estão aí fazendo um pedido para a China para, de fato, averiguar se os números do coronavírus aí são reais, se foi divulgado vamos falar assim, com espaçamento maior de tempo, se de fato, né, aí a gente pode colocar, eu coloco até entre aspas, né, foi uma propagação do vírus por laboratório, né, se ele foi criado em laboratório, se houve uma contaminação, né, de um determinado animal que a gente não conhece aqui e teve essa propagação do vírus. E aí os Estados Unidos e a Europa estão questionando a China, né, está questionando Pequim sobre esses dados. E aí a resposta da China eu achei interessantíssima, é isso que eu queria comentar. Eles fizeram um vídeo com Lego, justamente, era um Legozinho da Estátua da Liberdade
e os médicos chineses, né? Então, os médicos alertando a Estátua da Liberdade. Olha, vai ter o coronavírus, isso vai ser mundial. A Estátua da Liberdade, não, relaxa, é só uma gripinha, né? E ficou esse debate, e foi uma provocação gigantesca, né? Assim, eu diria até, por isso que eu brinco, né? Eu falei, não é fake news, né? E no modo meio infantil, tá? Infantil porque se trata do Lego, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta ainda, mas não foi uma resposta direta, foi uma resposta indireta aí da China, né, para os Estados Unidos, mas eu achei assim muito criativo. Queria que o Guilherme comentasse a respeito. Eu sei que ainda é um pouco recente, acho que foi 2 dias atrás que o governo chinês aí publicou o vídeo, né? Foi um vídeo muito interessante e, no fundo, né, existem muitas entrelinhas e pormenores e simbolismos, né? Mas uma coisa que a gente tem que começar a tentar entender, principalmente nesse jogo, né, das relações internacionais, tanto em relação à política internacional quanto à economia internacional, que uma coisa é quando você faz, né, o discurso político, outra coisa é a prática e outra coisa é a economia. São coisas bem diferentes e são coisas que têm muitas vezes, digamos, contradições. Eu gosto de usar esse termo, um termo que eu inventei. São contradições cínicas. São contradições cínicas porque são contradições em que você sabe efetivamente que você está se contradizendo necessariamente, mas são contradições necessárias porque são ditas para públicos diversos. Ou seja, são as contradições cínicas no jogo político e no jogo econômico. Ou seja, quando a gente tem a Europa, muito menos a Europa e muito mais os Estados Unidos, tentando jogar uma culpa para a China em relação, né, ao vírus, à pandemia, etc., o que você tem, na verdade, é uma busca de salvacionismo, é um salvacionismo político. É uma busca de simplesmente presidentes, primeiros ministros, etc., né, darem uma amenizada nos seus problemas, nos seus erros, transferindo a culpa para um outro país. O problema é que esse outro país não é, né, teve até uma pessoa que escreveu aqui, Make Paraguay Great Again, né, brincando aqui, etc. Então, eu queria até falar, quando eu falei até o Paraguai, né, por favor, não minimizando o Paraguai, que é uma nação muito importante e respeito muito, né, tanto o Estado paraguaio como o povo paraguaio. Mas, veja, é muito mais, na verdade, então, um discurso para você jogar para o seu público interno do que efetivamente para ser um discurso, né, contra realmente o outro país. Agora, se você tivesse, digamos, o vírus ali sendo, né, objeto de culpa de um país como, por exemplo, o próprio coitadinho do Paraguai, um país como, né, um país na África, um país na Ásia com menos força econômica, você teria ali realmente, né, um massacre em relação a isso. Mas o problema é que é a China. O problema é que a China é a maior potência econômica do planeta. É a maior potência econômica do planeta e é onde o planeta escolheu colocar todas as suas cadeias produtivas para funcionar. E aí a gente deu um azar danado, porque simplesmente a crise começou no centro da cadeia produtiva global, que é a China. Então, os estados, tanto os estados europeus como os Estados Unidos, né, simplesmente, quando tentam com essa retórica carregar alguma culpa e responsabilidade para a China, é na verdade um discurso muito mais voltado para o seu público doméstico, para o seu, né, digamos, para a sua clientela política doméstica, do que efetivamente voltado para a China. Porque a China, sinceramente, ela tem condições de virar e falar: ah, é? Vocês não querem mais negociar comigo? Não vamos mais negociar com vocês, só que suas empresas estão aqui. As peças que suas empresas precisam são produzidas aqui. Né? Quem compra commodity somos nós. E aí, vocês não querem mais negociar com a gente? Vão chamar a gente de sujos, de porcos, de bandidos que produziram vírus para acabar com a população global, etc. Aliás, é tão estúpido essa teoria da conspiração, desculpa até a palavra forte, estúpido, a teoria da conspiração, de que a China queria... É tão bobo, porque a China vai matar quem simplesmente consome os produtos chineses. Quem simplesmente alavanca a economia da China, que é só uma coisa chamada planeta. Só uma coisa chamada planeta. Então, quanto mais você tiver de gente morrendo
é menos consumidor para a China, é menos cliente para a China, que é o centro da cadeia produtiva global do planeta. Então, se tem alguém que não tem interesse nenhum nessa pandemia, se chama China. Se chama China. Ah, mas nasceu... Aliás, a gente tem várias teorias da conspiração em relação a isso, que o vírus foi criado, né, propositalmente no laboratório. Não, não foi criado propositalmente, foi um acidente no laboratório, etc. A gente tem um monte de coisa em relação a isso, que pode ser discutido, deve ser discutido em relação, né, à necessidade de segurança em laboratórios, a necessidade de você seguir fielmente protocolos, isso é muito importante, claro, mas sem essa teoria da conspiração, porque essa teoria da conspiração, além de ser, digamos, como eu disse, né, voltada para a clientela interna dos países, ela tem efeitos colaterais graves, ela pode aumentar a xenofobia, ela pode impulsionar racismo, ela pode impulsionar uma fragmentação do mundo que não vai ser boa para ninguém, né, quando nós precisarmos retomar a economia, né, globalmente falando, ou seja, de uma retomada global. Então, veja, nesse sentido, né, por mais que a gente tenha essas briguinhas, né, envolvendo a culpa é da China, não sei o quê, é muito mais para o Trump salvar a pele dele, de acordo com os erros que ele cometeu, é muito mais para minimizar, né, atitudes que foram, né, digamos, inadequadas no início do combate à crise, em relação justamente ao problema feito pelos políticos que vão ser responsabilizados por isso. Né? O único país que acha que pode peitar a China, e o único país que tem um ministro da educação que exige desculpas da China é o Brasil. É o Brasil. Nesse delírio que a gente está vivendo, o Brasil não consegue nem entender mais qual é o papel dele no mundo. Né? Vocês devem se lembrar, mas quando a gente teve aquele mal-estar diplomático muito chato, né, com Israel, que, né, o diplomata israelense chamou o Brasil de anão diplomático, né, lembram? Vocês devem se lembrar. Né, o diplomata virou e falou: o Brasil é um anão diplomático. Infelizmente, hoje ele tem total razão. Nós somos um anão diplomático, nós nos tornamos um anão diplomático, e o pior de tudo, estamos passando ridículo. O ministro da Educação de um país virar e falar: China, eu exijo suas desculpas. É patético. Causa um mal-estar, o embaixador aqui chinês responde, etc. Mas a China está olhando e falando: amigo, o que vocês acham que vocês são? Se a gente quiser, a gente arrebenta a tua economia. Se a gente quiser, a gente simplesmente destrói a tua economia. Então, acorda, né? Então, essa relação China, né, e mundo, né, o pessoal fala muito China e Estados Unidos porque tem a questão política, né, de que muito se tem dito, né, que os Estados Unidos, que estamos vivendo a decadência americana, a decadência do poder político americano, né, ou seja, desde a construção do poder político americano no início do século XX ao seu apogeu, né, no final do século XX, e agora, né, a decadência do poder americano passando o bastão para a Ásia, passando o bastão principalmente para a China. Mas, no fundo, né, é uma coisa que vai ter que ser repensada entre todos os estados. O poderio econômico da China é muito grande porque o mundo fez a China ser muito poderosa economicamente, as cadeias produtivas todas lá na China. Né? É como a gente já falou aqui em outras lives, né, Nathalie? Basta vocês pegarem os produtos em casa aí. Né? Vão ver onde eles são produzidos. Ah, não, mas é produzido em Taiwan, é produzido no Vietnã. É tudo chinês. É tudo de comando chinês, é tudo de grupos chineses. Então, é isso que tem que ser pensado. E isso é o que falta justamente na política externa brasileira, que é um desastre. E o que é que os ministros, os ex-chanceleres têm falado. A política externa, ela é a arte de você transformar simplesmente as necessidades internas em interesses externos, em realidades externas. É você analisar o que você precisa, o que você tem, e agir de uma maneira pragmática, realista no campo internacional. Coisa que o Brasil não está fazendo. Né? Coisa que o Brasil não está fazendo e os Estados Unidos também não estão. Numa certa medida, os Estados Unidos eles estão se diminuindo propositalmente, e aí eu digo propositalmente porque os americanos escolheram o Donald Trump, e o Donald Trump tem cometido erros e equívocos que os Estados Unidos colherão mais para frente no campo da geopolítica internacional. O Donald Trump ele vem enfraquecendo os Estados Unidos no campo internacional de maneira bem forte, já caminhando isso há muito tempo. Né? E agora ele está tentando salvar a pele dele porque ele tem umas eleições aqui próximas, né, com o Joe Biden chegando. E ele está um pouco, né, digamos, com a popularidade manchada por causa dos equívocos. Então ele precisa transferir a culpa. E aí ele tenta jogar na China.
Mas em termos práticos, em termos econômicos, né, se a China quiser, ela paralisa o mundo a hora que ela quiser. Era o chamado, né, exercer os títulos da dívida, né? Então, tinha muito Exatamente. né, que a China tinha comprado muitos títulos, né, da dívida americana, até porque o T-Bond, né, que é o título do Tesouro americano, é o mais seguro do mundo. Então, a China, lógico, não se aproveitou, né? Fez a lição de casa, né? Fez a lição de casa e comprou, né? Então ela tem. Mas assim, o que eu quero dizer, só para desmistificar isso, não é que se ela exercer esses títulos, ela quebra os Estados Unidos, tá? Calma. Muita calma, mas o quebrar que a gente fala não é só, não é economia, né? O que tá lá o meu título, né? E eu e a China ter que pagar para mim, não é bem assim. É o pagar, tá? No sentido econômico que o Guilherme está falando aqui, é de você quebrar a economia como um todo, né? Você perder as relações aí exteriores, né? Em sentido de exportação e importação, tá? É mais nesse sentido, tá? Financeiro a gente sempre resolve. E com relação às eleições, tem só uma dúvida, só para a gente fechar aqui. A Bruna comentou, né? Se poderia acontecer desse mal-estar entre China e Brasil, da gente romper, né? A China deixar os BRICS por conta do mal-estar, né? Romper com essa realidade aí, deixar para o Guilherme responder. E aí eu já vou puxar o gancho lá para o Trump, que você comentou da eleição do John Biden, que eu acho importante comentar. Eu acho que é muito difícil a China deixar os BRICS. A China, ela tem uma política muito pragmática, uma política internacional muito pragmática. Muito difícil porque a China tem interesse, o mercado, o Brasil vende muitas commodities para a China, a China tem um interesse no Brasil. O que pode acontecer é simplesmente o Brasil ser substituído por outros para atender às necessidades chinesas. Isso pode acontecer, mas a China deixar os BRICS tem um peso político que a China agora não tem interesse em trazer para si. Então, nesse atual momento, a China deixar os BRICS teria um peso político em relação não só ao relacionamento com o Brasil, mas ao relacionamento com a Rússia, o relacionamento com a África do Sul, o relacionamento com a Índia. Então, provavelmente a China não fará isso. É muito mais fácil o Brasil fazer isso, né? Na política louca do Brasil, é muito mais fácil o Brasil fazer isso. O que seria um grande tiro no pé. Um grande tiro no pé é uma estupidez tamanha. Os BRICS são importantes, são extremamente importantes, são estratégicos. Então, o Brasil tem um interesse, nós temos um interesse muito grande. Então, que a gente não faça essa besteira. A China não fará, duvido muito. Eu diria, como eu já falei aqui outras vezes, 100% não existe, mas 99% que a China não fará isso. Podem ficar tranquilos, a gente ficar tranquilo, Os chineses podem ficar tranquilos. Mas o que eu ia puxar lá, o gancho que você comentou das eleições, né, entre o Trump e o Joe Biden, né? O Bernie Sanders, que seria o grande duelista ali, né, no conflito entre republicano e democrata, né? Ele tirou a sua candidatura e apoiou, né, o Joe Biden. E aí, interessante, eu cheguei a ver em alguns jornais, né, principalmente aí no El País, o El País está fazendo uma cobertura muito boa, tanto das eleições como a parte internacional do jornal, eu acho interessante dar uma lida, eu costumo acompanhar. E o Joe Biden está sofrendo muito, e talvez seja aí o ponto fraco que vai, talvez, tá, sempre tratando aí em possibilidades, né, vai trazer a vitória para o Trump, porque ele está sofrendo até algumas acusações em termos de assédio, coisas do passado que estão revisitando para trazer mais força, né, para o Trump vencer as eleições, né? Então o Trump já está fazendo um discurso político desde o corona, né? Agora ele começou a já enveredar para esse sentido, falando que ano que vem vai estar tudo certo, que vai melhorar tudo e que ele vai conseguir dar continuidade, e está, né, utilizando esses discursos de enfraquecimento do Joe Biden para tomar um pouquinho mais de robustez, né, mais força aí dentro das eleições, né, das prévias americanas, que também foram aí direcionadas para frente, né, por conta do coronavírus, né.
Mas aí eu acho até, Nathalie, que essas acusações que são sérias, é óbvio, né? Assédio. Sim, sim. Mas se tem uma pessoa que não pode falar de assédio é o Trump, né? Ele tem, acho que, umas 10, 15 acusações em relação a isso. Então, depende da resposta dos democratas, né? E que se entenda muito bem o que eu vou falar agora. É horroroso falar isso, porque assédio é uma das coisas mais, digamos, abjetas que se tem. Mas é o sujo falando do mal lavado. Então, é complicado quando você vai usar esse argumento em relação ao outro. Isso não fez o Trump ser derrotado. Aliás, isso que é interessante de se pensar e fazer até um paralelo com a sociedade brasileira, né? Uma coisa bem interessante. Aí eu até sugiro para todos os nossos ouvintes aqui, né, uma certa reflexão sobre certos valores que a sociedade americana tem de certa semelhança com a sociedade brasileira, né? Quando você, de repente, coloca o assédio, a acusação de assédio sexual num segundo plano e não tão importante. Não tão importante como, por exemplo, uma questão como a corrupção, etc. Não que a corrupção não seja grave, é lógico que é grave, mas o assédio sexual é gravíssimo e acaba ficando em segundo plano, porque você tem até, digamos, uma narrativa machista das eleições, e acaba sendo uma narrativa que prepondera, aqui no Brasil e prepondera lá nos Estados Unidos. Então, acho que o Joe Biden, em relação a isso, não sei se ele tem muito a perder. Muito vai depender, no fundo, de como os democratas trabalharem isso e como os democratas vão conseguir tirar votos de pessoas que votaram no Trump e que normalmente votavam nos democratas e que foram, digamos, ali, foram cooptadas pelo Trump nas eleições, passadas. Então vamos ver. Agora, eu vejo que os democratas eles têm um alinhamento agora necessário e um entendimento de que se não houver o apoio entre Sanders, Biden, o Obama, a própria Hillary, né, que perdeu, tem muitas complicações, eles vão ter muita dificuldade de vencer o Trump, mas pelo menos eles estão, me parecem, bem alinhados na candidatura do Joe Biden. Então acho que há uma perspectiva aí. Eu não consigo cravar a vitória nem de um nem do outro. Acho que isso é muito difícil. É uma das interrogações que a gente tem aqui bem fortes, né, na perspectiva política, em relação às eleições americanas. Quem vai vencer? Acho que o Trump está muito enfraquecido. É o momento de maior enfraquecimento dele, de toda de toda a gestão dele. O desemprego nos Estados Unidos está altíssimo, né, o desemprego nos Estados Unidos batendo, porcentagens, violentas, e um empobrecimento ali grande da população americana. Então isso é uma insatisfação muito grande que pode ser capitalizada pelos democratas a favor deles. Então vamos ver como vai ser feito. E o interessante é pensar que uma vitória do Donald Trump dá fôlego para o Bolsonaro, sem dúvida, dá fôlego para o Bolsonaro aqui, e uma derrota do Trump é uma grande derrota para o governo Bolsonaro. É uma grande derrota para o governo Bolsonaro, porque perde o seu grande aliado, perde o seu grande fiador internacional, perde um grande argumento, perde uma grande narrativa, e perde simplesmente. A gente não tem falado aqui que a política externa brasileira não existe porque ela é uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Você perde, inclusive, essa política externa de alinhamento, perde uma narrativa completa. Ou seja, se o Bolsonaro já se isola, ele vai ficar completamente isolado, mas completamente mesmo. Então, nesse sentido, uma vitória do Joe Biden é uma grande derrota para o Bolsonaro aqui no nosso contexto, né? Vamos torcer para o Joe Biden. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Guilherme, tinha mais alguma coisa da política externa que você queria comentar? Não, na política externa nem tanto. Eu queria, se der tempo, falar um pouquinho também do depoimento do Sérgio Moro, também, se houver um certo interesse, que a gente vai ter os desdobramentos nessa semana, né, para as pessoas acompanharem, mas eu não sei se o pessoal tem dúvidas, porque já vi umas perguntas aparecendo aqui, algumas coisas. Ou eu falo rapidamente aqui do Moro, como você preferir. Fica à vontade. Vamos mandar do Moro, qualquer coisa, a gente espera que o pessoal escrever, mas vamos conversar do Moro sim, que eu acho que o pessoal quer muito saber. Tem muito aí pano na manga para discussão, e nada melhor do que você comentar a respeito disso sim, então manda ver. Eu queria falar um pouco também do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, né, que foi divulgado na terça-feira, porque causou, digamos assim, um pouco de desânimo em muitas pessoas que queriam,
né, uma bomba para o governo Bolsonaro e causou ânimo para quem gosta do governo, para quem, né, sai aí com a sua camisa Bolsonaro, um mito, junto com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro. E aí eu queria falar isso para dar uma certa perspectiva jurídica, para as pessoas, né, entenderem um pouco o peso jurídico, né? A mim me parece que o depoimento do ex-ministro foi um depoimento muito bem calculado. Foi um depoimento muito bem calculado, e as pessoas não podem esquecer isso, que quando o Moro ali prestou o depoimento, ele também, né, corre o risco de ser ali imputado com o que ele falasse nos crimes que estão sendo ali investigados, que também concorrem a ele, ou seja, o Procurador-Geral da República também ali levantou possíveis crimes que o ex-ministro poderia ter cometido, como a denunciação caluniosa, etc. Então, nesse sentido, o depoimento do Moro me pareceu um depoimento muito bem calculado, muito bem comedido e pensado nas palavras utilizadas. Ou seja, quando ali ele foi perguntado se houve crime, e ele disse, não, isso vocês que têm que dizer. Eu estou aqui prestando a minha informação em relação aos fatos. Quem é que vai qualificar o fato em relação ao tipo penal são vocês, não sou eu. Ou seja, e ali ele foi muito bem, mostrou efetivamente, óbvio, né, a experiência que ele tem como juiz, que ele colheu tantos depoimentos na vida, né? Então ele sabe muito bem que cada palavra dele ali precisava ser muito bem pensada, e assim o foi. E, claro, também calculada no sentido do momento da investigação, do momento do processo, né? Muito provavelmente ele ainda vai oferecer mais provas, muito provavelmente ele ainda vai contradizer, né, teses que o governo trará em relação justamente, né, a ele tentando, né, deslegitimar o que ele falou quando ele se exonerou do cargo. Então foi um depoimento muito bem calculado, né? Eu acho que falar gostei, não gostei do depoimento é bobagem. Eu acho que a gente tem que analisar tecnicamente. E analisando tecnicamente, foi um depoimento forte. Não foi um depoimento que eu tenha visto assim como fraco, ou um depoimento que, nossa, não trouxe nada, que bobagem, não inovou. Mas não tem que inovar, ele tem que realmente ali mostrar os fatos. E se ele conseguir demonstrar com todo o conjunto probatório que ele está produzindo e virá produzir, e justamente ainda terá a possibilidade de falar sobre o vídeo que vai ser, né, provavelmente, né, o objeto de discussão da semana que virá, daquela reunião, ele vai oferecer ou vai ofertar provavelmente mais provas. Então, o depoimento dele, não vejo como um depoimento fraco e não vejo como um depoimento que, né, digamos, seja para o governo simplesmente se sentir tranquilo e falar, não, está tudo em casa, está tudo tranquilo, né, esse inquérito aí a gente já conseguiu barrar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então vai se seguir a investigação, vai se seguir aí com a colheita de provas de um lado e de outro, e a gente vai ver até onde isso vai chegar. Né? A gente vai ver até onde isso vai chegar. Mas é isso que eu queria comentar, porque muito se falou, né, de muitas pessoas falam, que coisa, olha aí, não era nada demais, etc. Muito pelo contrário. Né? Ali tem muita coisa grave, tem crime de responsabilidade ali imputado ao presidente, né, e que deve ser averiguado, e foi o momento da prova com um depoimento bem calculado apresentado pelo Moro. Né? Então, era mais isso que eu queria falar, Nathalie. Ou seja, a gente vai ter novas cenas pela frente, a gente vai... isso aí está longe de acabar, e muita coisa ainda aí vai ser discutida provavelmente nas próximas semanas. Né? Nas próximas lives, obviamente, você vai discutir isso. Com certeza vai trazer. Eu só espero que a gente não tenha uma semana tão horrorosa, né, como a gente teve, né? Essa semana tão terrível. Né? Mas é difícil. Apesar de horrorosa, eu diria, foi mais tranquila do que aquela primeira semana que a gente comentou. Aquela lá deu muito pano para manga, né? Tinha muita incerteza. Agora parece que as coisas se acalmaram um pouquinho, apesar de serem tenebrosas, né? Então acho que talvez por isso. Apesar do show de horror, né? O show de horror e os números terríveis, né? Os números terríveis de mortes terríveis. Tem uma pergunta para você, Guilherme. Thiago, teve nesse depoimento de capitalizar politicamente?
Bom, vamos tentar entender a pergunta do Thiago. Thiago, se você estiver aí ainda, né, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Você quis dizer em relação ao Moro capitalizar politicamente, etc. Porque efetivamente ali eu acho que não teve a intenção de capitalizar politicamente a favor do Moro. O Moro ele tem que tomar muito cuidado com o que ele for falar nos depoimentos, porque ele está sendo investigado também. Então, acho que no fundo ali ele foi bem cuidadoso. Ele falou. O Thiago confirmou agora. Então que bom, Thiago. Eu entendi sua pergunta. O Moro ele foi muito técnico, eu diria. Ele foi muito técnico em relação, né, a um depoimento que ele não podia chegar lá, gente, e jogar uma bomba atômica, falar o Bolsonaro cometeu crime, o Bolsonaro é criminoso. Isso tudo pode simplesmente se voltar contra ele em termos jurídicos. É uma investigação, né, uma investigação criminal, tem que tomar muito cuidado. Então ele foi bem comedido. Então eu não acho que tem essa questão de capitalização política, etc., nesse momento, gente. Não estou querendo falar, o Moro quer ser presidente, o Moro quer ser senador, o Moro quer ser, seja lá o que for. Isso é cenas dos próximos capítulos. Mas nesse momento, em relação ao próprio depoimento dele, acho que houve sim, né, uma precisão técnica do Moro bem grande em relação ao que ele poderia ter falado naquele momento. Eu mesmo digo para vocês, a leitura que a gente faz, né, principalmente como advogado, você lendo ali o depoimento dele, você fala, não, ele foi bem instruído e ele deixou muito claramente ali, né, que há necessidade de mais provas e que ele se defendeu bem, porque foi um depoimento que, ao mesmo tempo que demonstrar, né, o que eles tinham afirmado em relação ao governo, ele tinha que se defender. E ele assim o fez. Perfeito. Tem mais uma sobre o Moro aqui, ó. Falei que esse assunto tem pano na manga, ó. Guilherme, o presidente da STF suspendeu a decisão que obrigava o Bolsonaro a entregar os laudos dos exames do corona. Eu vi que o Estadão vai recorrer perante o STF. O que pode acontecer agora? Então, foi o presidente do STJ, o presidente do o Superior Tribunal de Justiça, né, ele acabou, né, tendo, digamos assim, um movimento muito estranho. Muito estranho por quê? Digo, né, ele antes mesmo, né, de dar a decisão dele ontem, né, suspendendo, né, a decisão do TRF e do Juízo Monocrático Federal, ele tinha já numa reportagem praticamente adiantado ao posicionamento dele em relação ao caso, né? O que a gente fala, né? Ele deu a decisão nos jornais, antes de chegar nele. E aí é óbvio, né, que a Advocacia Geral da AGU, a Advocacia Geral da União, a AGU, percebeu ali uma oportunidade, falou, bom, ele está falando, né, ele está adiantando o julgamento, vamos entrar com agravo aqui e vamos tentar alguma coisa. E, obviamente, conseguiu, né? As questões processuais técnicas, né? Ele que tinha competência para dar, né, a decisão, ele deu a decisão que ele já tinha adiantado. Então, acho que isso foi o mais preocupante, né? Um juiz adiantar a sua decisão publicamente, como se estivesse virando e falando, chama para mim que eu garanto para você. Isso foi muito grave, né? Agora, é claro, né, ao recurso vai acabar sendo, né, rediscutido, né, o recurso que o Estadão diz que, o jornal, né, o Estado de São Paulo, o Estadão diz que vai entrar, já provavelmente essa semana também a gente vai ter notícias, vai acabar no Supremo Tribunal Federal e a gente vai ver aonde vai chegar. Sempre lembrando que, né, no Supremo Tribunal Federal nós temos ali quase que garantido um 9-0 nas questões que envolvem o Bolsonaro, né? Por que 9-0? Porque a gente tem 9 ministros que são bem, digamos assim, né, tem uma espécie de predisposição aos arroubos do Bolsonaro bem já cansada, e temos 2 ministros que patinam um pouco mais, como o Dias Toffoli e o Marco Aurélio. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver a repercussão disso. Agora, me causou muito estranhamento o ministro do STJ dizer isso, e aí é uma opinião minha, é uma opinião pessoal minha. A gente não pode esquecer que a gente vai ter uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, né? E essa nomeação para o Supremo Tribunal Federal, que tanto se falava no Sérgio Moro, pode recair a esse presidente do Superior Tribunal de Justiça, e ele vir a se tornar o próximo ministro do STF com essa, digamos, né, gentileza que ele fez ao presidente Bolsonaro, né, no dia de ontem. Então, aí tem um jogo político muito grande, pessoal,
do presidente do STJ, que pode envolver justamente essa futura possibilidade dele no Supremo Tribunal Federal, o que deixaria o atual ministro da Justiça muito chateado, né? Porque a gente sabe que o atual ministro da Justiça, né, o ex-AGU, ele, né, tem também uma perspectiva de ser um ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, como já o Bolsonaro tinha, né, ali adiantado. Então vamos ver, cenas dos próximos capítulos, mas muito ruim quando um juiz adianta a decisão assim, muito ruim. Tem mais uma, ó, da Carol. Aproveitando a pergunta. Peraí, Guilherme, não haveria choque de princípios no que concerne a imposição de fazer o Bolsonaro apresentar os exames? Você tem, mas o choque de direitos, né, o choque de princípios é natural no sistema jurídico, né? Isso faz parte. Colisão de direitos fundamentais, etc. Isso é normal. Você pode pensar, por exemplo, né, quando você tem ali, né, um exame de paternidade. Você tem um exame de paternidade, para fazer o exame ali de paternidade, você precisa do DNA da pessoa que é supostamente pai. Não, você não vai fazer o exame de DNA não, porque vai ferir a minha integridade física, né, a minha inviolabilidade como pessoa. Então, não vou fazer o exame de DNA, me recuso. E aí, como é que fica, né? Fica aí a colisão de direitos. Como é que você resolve isso? O direito da pessoa a ter a sua integridade física garantido ou o direito a, por exemplo, uma criança ou um adolescente conhecer a sua herança genealógica, né? Não se esqueça, a herança genealógica envolve também questões de saúde, né? Se você não sabe quem é seu pai, se seu pai for cardíaco, se seu pai teve câncer, etc., você não sabe nem o seu mapa genético, você não sabe nem, né, o que você pode vir a ter no futuro. Então não é só uma questão afetiva. Mas por que eu estou falando isso? Porque o choque de direitos é natural, faz parte do sistema jurídico. Então, veja, existe um choque? Existe. Agora, o que prevalece? Prevalece aí, né, a titularidade do direito dado ao presidente Bolsonaro ser o mais alto mandatário da nação, e aí a titularidade do povo em saber se o mais alto mandatário da nação mentiu ou se o mais alto mandatário da nação tem condições boas de saúde para continuar a governar, ou vale simplesmente, né, a integridade física, né, a integridade física não, a integridade da própria privacidade do presidente. A gente não pode esquecer que todas essas discussões que são, né, complexas, mas que são feitas no direito o tempo todo, por exemplo, né, uma pessoa pública, uma pessoa famosa, quando você tira foto de uma pessoa famosa na rua, né, essa foto, a privacidade de uma pessoa famosa, notória, é igual à privacidade sua, a sua privacidade como pessoa. Afinal, uma pessoa famosa, notória, ela ganha também com a divulgação da imagem dela. Quanto mais a imagem dela for divulgada, mais famosa ela fica, né, para o bem ou para o mal, etc. A sua privacidade é igual à privacidade de uma pessoa famosa? Você não tem um alargamento aí de uma personalidade mais pública, etc. Ou seja, tem discussões e discussões sobre isso. Agora, me parece, e aí a minha opinião é simplesmente que o presidente da República, ele tem a obrigação de informar, né, a sua condição de saúde para a população, uma vez que ele exerce o cargo de presidente da República. No momento que o presidente Jair Bolsonaro deixar de ser o presidente Jair Bolsonaro e virar tão somente apenas o capitão reformado, né, da reserva, Jair Bolsonaro, espero que esse dia chegue logo, né, mas no momento que ele se tornar tão somente o Jair Bolsonaro, aí ele não precisa mostrar coisa nenhuma para ninguém. Mas mesmo assim depende, se tiver um exame de paternidade aí correndo contra ele, talvez ele tenha que fazer um exame, ou se deixar de fazer o exame vai ter uma presunção de paternidade para ele. É complexo, mas de qualquer maneira, né, quando se exerce o cargo, você está olhando para o cargo, você está vendo o cargo que se está ocupando, e não efetivamente a pessoa. É como a gente sempre fala nas discussões em relação, né, ao exercício da presidência da República. O cargo de presidente da República é maior que a pessoa que o exerce. Ele é mais importante que a pessoa que o exerce porque ele é o mais alto mandatário da nação e ele simplesmente tem a representação de toda a população brasileira nas suas mãos. Muito bom, Gui. Já emendando aqui, ó, a Amada mandou. Guilherme, o Bolsonaro foi denunciado perante o TPI algumas vezes. Como fica essa situação em questão de julgamentos, condenações, etc.?
Olha, uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional pode ser feita, né, a qualquer momento, e ela vai ser analisada conforme uma investigação. Agora, isso não quer dizer que ele virá a ser condenado, e muito porque também existem aí as questões, né, processuais, procedimentais que envolvem, né, qualquer processamento no Tribunal Penal Internacional. Nós temos a questão, por exemplo, de que o Tribunal Penal Internacional ele é um tribunal de complementariedade, ele tem uma subsidiariedade dentro dele, ou seja, ele não deve atuar quando a justiça do país, o poder judiciário do país, né, se move para julgar aquela pessoa em relação aos crimes imputados. Então, nesse sentido, o Tribunal Penal Internacional, ele acaba agindo só quando você tem, né, o atendimento de uma série de, né, pré-requisitos de admissibilidade e, efetivamente, né, a própria, né, percepção de que houve uma relação ali entre a pessoa que está sendo imputada dos crimes que são descritos no Estatuto de Roma, que define ali, né, que tipifica os crimes, né, que são de competência do Tribunal Penal Internacional e a própria, né, autoria. Então, não é tão simples assim. Sinceramente, eu duvido muito de que qualquer processamento no Tribunal Penal Internacional em relação ao Bolsonaro tenha fruto, ou seja, muito provavelmente sequer ele vai ser processado, é só essa investigação. Agora, por outro lado, vocês podem se perguntar, tá, então por que se faz isso? Se tem esse conhecimento, etc., por que se faz isso? Porque você tem uma questão política por detrás, você tem simplesmente, né, algo que chama atenção. Tanto que essa pergunta só foi feita porque houve, né, essa denúncia que requer uma investigação, uma pré-investigação, para que efetivamente se chegue numa possibilidade de aceitação da denúncia e processamento efetivo. Porque politicamente chama a atenção e faz com que, né, até a sociedade internacional volte os seus olhos para aquele caso específico. Mas a chance de prosperar um processo contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional é muito remota por questões, inclusive, não só de tipificação em relação ao que está previsto no Estatuto de Roma, mas também em relação ao atendimento do juízo de admissibilidade, ou seja, os pré-requisitos ali, né, para o processo ser aceito. Interessante. Alguma outra pergunta? Meninos, podem fazer, aproveitem. Tem uma coisa que... Pode falar. Acho que tinha uma pergunta do Vinícius aí que ficou perdida em algum momento. Ficou perdida? Cadê o Vinícius? Deixa eu achá-la. Será que foi na outra live? É possível também. Talvez tenha sido na outra live. Vinícius, se estiver ouvindo a gente ainda e quiser remandar, aproveita. Manda. Tem uma coisa que eu queria comentar que eu achei... eu coloco naquele balaio que eu falei, né? Não é fake news, né? Teve um caso, né, com relação aos R$ 600 de uma mulher que tinha, de fato, direito ao benefício, né, dos R$ 600, era autônoma, se não me engano, era empregada doméstica, não me lembro o cargo, né, que ela tinha, e constava na CLT que ela era presidente da República, né, então foi um erro aí foi um erro do sistema, o pessoal começou a brincar um pouquinho, falando assim, pelo amor de Deus, assume, né, já que de fato você tem o cargo, né? Então foi engraçado, mas a gente sabe que é triste também em termos aí da apuração de dados, né? As coisas às vezes parece que não se conversam, né? Eu vi no primeiro bloco lá também, não vou lembrar da pergunta do Vinícius, se ele puder repetir a gente vê, mas lembro que alguém comentou, falou assim, as coisas não se conversam, acho que foi o Wagner. Acho que em tudo, né, no Brasil a gente tem essa dificuldade, né, tanto em termos de burocracia, né, como outros trâmites, aí as coisas acabam não se conversando, né, e aí a gente tem essas situações bizarras, assim, né. E antes, pessoal, pensando em alguma pergunta, e Guilherme, fica à vontade, tá, para comentar alguma coisa que você lembrar aí, quer comentar? Não, você puxou um ponto importante, Nathalie, que a gente acabou esquecendo de comentar, que é o seguinte... A gente começou falando na primeira parte, principalmente da questão, né, da miopia econômica, né, dos erros, né, em relação à orientação da equipe econômica do governo federal.
em relação a negar o isolamento, etc. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tem, né, nós somos, no fundo, tão bombardeados, né, com, digamos, absurdos e frases chocantes a cada dia, que a gente, às vezes, acaba até perdendo a capacidade de conseguir perceber o tamanho do absurdo de uma frase que, diante do choque de outras frases mais chocantes, perde um pouco a sua força de chocar, né? Agora, né, para me fazer entender aqui e tentar esclarecer com outras palavras o que eu acabei de dizer. Às vezes nós temos uma frase chocante, uma coisa que é chocante, mas que a gente deixa passar porque surge uma outra frase, outro contexto mais chocante ainda, que toma principalmente, né, a atenção e que centraliza a atenção nisso. Então, por exemplo, a entrevista da Regina Duarte, ela foi, de certa forma, muito boa na quinta-feira para o Bolsonaro, porque ela compartilhou a atenção em relação à marcha sobre o STF. Porque foi tão absurdo o que ela falou e chocou tanto, que as pessoas pararam de observar um pouco, né, o que aconteceu na marcha sobre o STF, né, com todo aquele show de horror, né, naquela narrativa que a gente já comentou de CNPJ, CPF, empresas na UTI, quando você teve o recorde de mortes naquele dia, e começou a dar atenção aos absurdos que a Regina Duarte falou. E aonde eu quero chegar? Né? Justamente onde você falou, Nathalie, que o governo praticamente tem pouco feito para ajudar as pessoas mais pobres. O que fez foi esse benefício de R$600 por 2 meses. E esse benefício de R$600, que na verdade foi, né, incrementado, né, com movimentos que não eram do governo, porque o governo inicialmente queria R$200, queria só R$200, e que de repente, né, foi objeto de uma das frases do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, num dos momentos em que ele estava ali diante, né, daquela claque que sempre, né, está lá ovacionando ele, naquele cercadinho ali, né, no Planalto, ele simplesmente virou e falou: olha, e a única coisa que está sendo feita por vocês são os R$600 que nós demos, porque se nós não tivéssemos dado estes R$600, a gente já tinha pessoas saqueando na rua, a gente já tinha uma convulsão social. Por que essa frase choca e essa frase passou batido? Essa frase ela é determinista. Essa frase ela é determinista. O que o presidente Bolsonaro está falando simplesmente é: vocês mais pobres, vocês são animais. Se vocês ficarem sem R$600, vocês vão sair em um mês quebrando tudo, saqueando lojas, porque vocês são todos animais que só sabem comer e só precisam de subsistência. Isso passa batido. Ou seja, quer dizer, uma pessoa que é mais pobre não pode ter um mínimo de dignidade e nem, digamos, né, uma questão ética, de decidir eticamente, porque ela é pobre. Como ela é pobre, é determinista. Então, pobre vai sair por aí saqueando se não tiver R$600. Então, a argumentação do presidente, ela é uma argumentação tão terrível, porque no fundo ela é determinista, ela é darwinista, ela é racista, ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa porque simplesmente ele coloca ali como uma premissa de que se não houver auxílio, essas pessoas vão sair nas ruas saqueando, porque são praticamente animais. Não é bem assim. Não é bem assim. Se isso fosse verdade, bom, eu não sei, mas talvez o Brasil não se tornou desigual com a pandemia. O Brasil é desigual há muito tempo. Há muito tempo. E tem muita gente que passa muita dificuldade há muito tempo. E nós não tivemos, até, né, o dia atual, pessoas, né, em massa saqueando lojas, etc. Não tivemos. Então é um pouco assustador a gente deixar isso passar batido, porque mostra que o presidente, no fundo, a preocupação dele com as camadas mais pobres é nula. É nula. Ele já não tem empatia, ele já não liga, ele já simplesmente não se importa com as mortes, e ele tão pouco tem feito para ajudar e auxiliar a população mais pobre. A preocupação dele é uma só: eu preciso fazer com que a economia retome sua força, porque se ela não retomar, eu não me reelejo. É isso que perturba o presidente Bolsonaro desde o primeiro dia que ele entrou na presidência, e desde esse primeiro dia que ele entrou na presidência, ele não saiu de campanha. Ele continua nessa campanha, continua nessa política de embate que ele só sabe fazer, nessa política de conflito, que é a única coisa que ele consegue fazer. Só que, como eu disse, a gente deixa passar batida essas frases. Essas frases, elas são, no fundo, chocantes. Né? Eu escrevi agora recentemente também sobre isso, quando o próprio presidente Bolsonaro virou e falou, né, os governadores prefeitos não vão jogar essa conta no meu colo. Nós somos conta para ele. Mais do que o "e daí", que foi chocante, eu fiquei extremamente chocado quando ele falou "e daí", e depois continuou falando:
e ninguém vai jogar no meu colo essa conta. Nós somos uma conta para ele. Nós somos todos brasileiros, nós somos nada mais do que uma conta para esse cidadão. A empatia dele é completamente nula e ele ainda tem, né, digamos aí, né, vem a cereja do bolo, a coragem, né, de fazer uma brincadeira quando a gente atinge quase 10 mil mortos, né, e falar que vai fazer um churrasco e hoje falar que era fake news. É uma tragédia, na verdade. É uma tragédia cansativa, mas é uma tragédia porque, no fundo, nós estamos nos acostumando com o absurdo. Todo dia é um absurdo. Todo dia é um absurdo diário e o absurdo diário faz a gente esquecer do absurdo de ontem. E a gente não deveria esquecer do absurdo de ontem, porque se somando tudo isso, a gente já ultrapassou um limite há muito tempo. Mas são só 30 pessoas para jogar futebol? 30 pessoas para jogar futebol, né? 30 pessoas para fazer um churrasco e contrariar toda a orientação do planeta em relação e a própria orientação do ministro dele, né? Do ministro dele que se continuar assim vai ser demitido. E o Thiago relembrou aqui, né? É lógico, todo mundo tem dignidade, o pobre também tem dignidade, todo mundo tem dignidade. E a figura mais caricata que tem nessa situação é o próprio Caco Antibes, né? Ah, eu tenho alergia a pobre, então deixa o pobre morrer que é melhor, entendeu? O pobre tem que morrer, né? Essa é a solução aí de imediato, né, que a gente fala. E é chocante, né, essa situação, porque quando você observa aí, por mais que a gente faz todas as determinações, olha, use máscara para sair, né? O governo de São Paulo agora obrigou o uso de máscara. Você vai no mercado, mal ou bem, o gerente tem que ficar brigando com o cidadão para colocar máscara. A pessoa não entende, né, que você tem que dificultar a propagação do vírus, né? E a pessoa fica brava, briga, né? Não, mas por que eu tenho que usar máscara, sabe? Não tem o mínimo de respeito com o próximo, sabe? Isso que mais me incomoda, né? Me dá agonia, na verdade, seria a palavra. Deixa eu só ver aqui, tem mais uma pergunta da Amada. Queria, né, que eu comentasse um pouquinho sobre os fatores que implicam na alta do dólar. E depois da crise, a perspectiva do preço. Se estão mais caros, mais baratos. Então, Amado, o que acontece com o dólar, né? Comentei que está num cenário de deflação, né? O Banco Central já sinalizou o corte de juros e já deixou bem claro, até pela orientação do Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, que ele vai deixar sangrar. O que é deixar sangrar? Ele vai deixar o dólar flutuar, tá? Até porque eu diria que isso favoreceria uma saída para a crise que a gente comentou, né? Você estimularia a parte de exportação de commodities, tá? Então não é que ele está sendo malvado, não é isso. Ele está deixando flutuar para que a gente tivesse essa opção de saída para a crise econômica. Mas a gente já comentou aqui, até essa saída está sendo completamente minada, né? E tem alguns outros efeitos, tá? O próprio choque lá do preço dos combustíveis oscila demais o dólar. Se a gente pegar a bolsa hoje, se não me engano, fechou na sexta-feira com 80 mil pontos. E é uma projeção até tão surreal, porque na semana passada era uma linha de tendência, eu diria, estável com perspectiva de queda. Você olha hoje, né, a trajetória da semana, Bolsa de Valores oscilou assim, eu diria que uma montanha russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por quê? Não tem uma estabilidade interna e externa. Então, todas as variáveis que a gente tem para controle, desde dólar, tá, inflação, juros, está tudo fora de controle. Para eu te falar agora, se lá no futuro isso vai subir ou vai cair, vai depender ainda de alguns outros fatores aí. A perspectiva ainda, pelos economistas, tá, por diversos cenários aí, conjuntura, que a gente já viu, as projeções, é que o dólar facilmente vai bater aí a casa dos R$ 6 e vai ser o recorde, eu diria, histórico que a gente já vivenciou. Tá? Então, por enquanto, que eu posso te falar, a perspectiva é que vai aumentar ainda o dólar, a gente vai sofrer um pouquinho. E outra, né, como eu comentei, a gente tem a dívida, né, a questão de emissão aí da dívida, né, deixar a dívida rolar. E, lógico, né, o risco país maior, você afasta os investidores, né? E quem está investindo aqui no país começa a ter mais apetite por dólar. Então deixa rolar o dólar, não tem muito o que segurar. Se segurar agora é pior.
Tá? Então, por enquanto, essa é a orientação do Roberto Campos. Eu acredito que, por enquanto, ele tá comandando ali o Banco Central de uma maneira bem, eu diria bem fria, tá? Mas como deve ser a autoridade monetária. Mas tenha calma aí, por enquanto, eu diria assim, não é momento de pensar em viajar, comprar dólar, vender dólar, só se for para especular. Mas o que eu posso te falar é isso com relação ao dólar, tá bom? Então mantenha calma aí que as coisas ainda vão se apertar mais um pouquinho, infelizmente. E só uma coisa que eu queria comentar, Nathalie, é que um pouco, não relacionado à questão do dólar, mas um pouco relacionado àquela questão, né, da falta de empatia, etc., e da falta de percepção também do que está acontecendo no país, e da falta de preocupação do governo federal realmente com as pessoas mais desfavorecidas. Quando a gente tem a terrível marca, né, de 10 mil mortos, essa terrível marca de 10 mil mortos, comparado com o que a população brasileira tem, que é de 220 milhões de pessoas, ainda é uma taxa muito pequena do que pode vir a chegar. O que faz a gente pensar que, por exemplo, você tem, embora uma concentração muito em São Paulo, em Manaus, etc., ainda vários lugares do país onde o vírus não chegou, mas onde provavelmente nas próximas semanas o vírus chegará. Então, aí eu não quero deixar as pessoas chateadas e não quero que ninguém aí fique mais desanimado do que essa semana pode ter deixado a gente. Mas é de se pensar que com, né, o nosso problema do isolamento e com as nossas, né, desorientações e com essa, né, digamos, esse bate-cabeça que a gente tem em relação a flexibilizar o isolamento ou aumentar o isolamento, muito provavelmente as próximas semanas são muito sombrias, porque a gente vai ter uma proporcionalidade praticamente exponencial de contaminação e de mortes vindouras. Ou seja, a gente ainda tem uma porcentagem baixa comparada com a população brasileira de mortos. E vocês percebem que, por exemplo, o presidente não tem a menor noção do que ele está fazendo quando ele vira e fala, né, é normal, 70% da população brasileira vai pegar. Ele não tem noção que é 70% de 220 milhões. 70% de 220 milhões, se todo mundo pegar, digamos, se 70% se contaminar numa proporcionalidade aqui, digamos, de 3 a 4 meses, não tem mais hospital, não tem mais leito, não tem mais sistema de saúde no Brasil. Não tem. O Brasil entra em colapso no sistema público e no sistema privado. E isso é uma verdade. Nós temos duas linhas de contaminação. Nós temos a linha de contaminação dos mais pobres e nós temos a linha de contaminação dos mais ricos. Aliás, né, muito se tem falado, isso é uma coisa que nós devemos pensar, né? O coronavírus ele tem desnudado e deixado a desigualdade no Brasil nua e crua. Né? Ou seja, o coronavírus ele tem demonstrado uma faceta terrível do Brasil, que é a sua desigualdade social. Então, principalmente quando a gente discute quando vai ser o pico da doença. Mas qual pico você está falando? Você está falando aquele pico da linha de contaminação das pessoas mais pobres, das pessoas mais ricas, nos estados mais pobres, nos estados mais ricos, nos estados com maior densidade demográfica? Qual pico você está falando? No fundo, no Brasil, você tem mais de uma linha e mais de um pico possível. Só que para o vírus, isso pouco importa. O vírus ele vai se alastrando conforme as pessoas não têm responsabilidade. O que faz com que a gente tenha uma perspectiva hoje, do dia atual, do como nós estamos lidando, sombria para o que vem pela frente. E, como eu disse, assusta o presidente falar 70% da população vai ser contaminada. Ele não tem noção do que é 70% de 220 milhões. A gente não chegou nem ainda proximamente a 1 milhão de pessoas. Nós temos 10 mil mortos. Nós temos muito provavelmente 1 milhão de contaminados com a subnotificação. Se nós temos 100 mil contaminados praticamente, 140 mil por aí, se multiplicarmos por 10, que é a taxa que os estudos e as pesquisas têm demonstrado em relação à subnotificação, nós já temos 1 milhão de pessoas contaminadas. Ou seja, temos 1 milhão, e aí usando de uma maneira bem ruim, eu sei, mas para vocês entenderem bem, usando esse linguajar mais do campo econômico, nós já temos 1 milhão de contratos com coronavírus fechados aqui. 1 milhão de contratos com coronavírus que vão ser executados. Que infelizmente vão ser executados e muitas mortes virão. Então é uma perspectiva muito sombria, muito horrorosa que a gente tem pela frente. Porque a gente tem mais de uma linha nesse país, temos mais de um pico nesse país, e nós temos um governo completamente desorientado que tem uma tragédia humanitária pela frente e não está vendo
isso. E essa tragédia humanitária vai vir com uma tragédia econômica, eu estou batendo até na mesa aqui, vai vir com uma tragédia econômica também a galope, não tem como não vir, não tem. Então, essas coisas que eu gosto de chamar, e quero chamar a atenção para que a gente comece a perceber que vão passando batidos. E é uma droga quando aparece uma Regina Duarte falando aquela coisa terrível, porque a gente esquece destas pequenas coisas aqui que dizem muito. Falar 70% de 220 milhões, façam os cálculos aí vocês. Quanto é 1% de 220 milhões? Quanto é 5% de 220 milhões? Ou seja, a gente está brincando. E a gente está, na verdade, presenciando a maior tragédia humanitária desse país desde a escravidão. Porque eu considero a maior tragédia desse país a história nossa escravista, num contexto. Né? Mas agora a gente está, né, vivendo um período junto com a ditadura militar, né, que foi terrível, obviamente. Mas agora a gente está vendo uma tragédia humanitária terrível, terrível, terrível. E que a gente poderia lidar de uma outra forma e minimizar. Que a gente poderia fazer diferente. E não estamos fazendo, muito sim, em culpa do governo federal.